Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Bart, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nessa playlist aqui eu estou então falando de questões aí relacionado a quem vai prestar o concurso para as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Antes da próxima questão, vamos para a nossa vinheta. Pessoal, a questão que eu trouxe aqui hoje é uma questão relacionada a uma equação do segundo grau. Então, vamos lembrar, eu vou pegar aqui, vou escrever uma equação do segundo grau na forma literal, usando letras, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Lembrando que uma equação do segundo grau, nós teremos duas raízes. As raízes são as soluções dessa equação do segundo grau. A gente também pode chamar de zeros da nossa equação. Em outros vídeos, a gente vai resolvendo as questões e eu vou falando nessas questões aqui, falando da teoria, do que é importante. Mas não esqueça, falamos em raízes da equação ou zeros da equação é a mesma coisa. Então, ela tem duas raízes. Lembrando que esse A, B e C são os nossos coeficientes, tá certo? São os nossos coeficientes. Então, a gente tem uma equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, 2x ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero. Eu estou dando esse exemplo, daqui a pouco a gente já resolve a questão. É só para lembrar que quando a gente tem uma equação do segundo grau, existe uma fórmula importante chamada fórmula de Bhaskara para a gente resolver a equação, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Aqui está a nossa equação para resolver, né, a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, tá a fórmula aqui. Então, se eu fosse resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara, eu pegaria ali os coeficientes. Quem é o A? Ó, o A é um número que está multiplicando aqui esse x ao quadrado, se não aparece é o 1. O B vale quanto? O B aqui vale menos 5. E o C aqui vale 6. E aí eu colocaria aqui nessa fórmula de Bhaskara e eu iria encontrar as duas raízes. Nesse outro exemplo, o A vale quanto? O A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 7. Aqui eu também substituiria e eu iria resolver a nossa equação do segundo grau. Lembrando que a gente tem uma coisa importante, gente, que às vezes eu não preciso resolver a equação do segundo grau para encontrar as raízes. Às vezes eles perguntam coisas relacionadas à soma das raízes e o produto das raízes. E tem uma fórmula. A soma das raízes é menos b dividido por a, e o produto é C sobre A. Então, essa fórmula aqui nos permite calcular quanto que dá a soma das raízes, mesmo eu não sabendo quem são elas. Mas eu sei que a soma deu tanto. E o produto é a mesma coisa, quanto que dá a multiplicação dessas raízes. Então, são essas duas fórmulas aqui, tá? Então, aqui está um resumo só para a gente lembrar o que é uma equação do segundo grau, o que são os coeficientes, a fórmula de Bhaskara para a gente resolver, e essas duas fórmulas aqui quando se fala em soma das raízes e produto das raízes. Então, quando aparece lá na questão soma e produto, é mais fácil nós usarmos essas duas fórmulas do que resolver a equação, a fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer mais rápido, que é isso que pede a questão de agora. Lembrando, gente, não esqueçam que tem um link aqui na descrição do vídeo que vocês podem clicar nesse link para vocês poderem baixar o material das questões que eu estou trabalhando aqui nessa playlist.
tá certo? E não esqueçam, gente, gostaram do vídeo, dá o teu like, super importante aí, né, para o meu trabalho aqui. Coloquem os comentários de vocês, quais as questões que vocês querem que eu fale aqui nessa playlist. Isso é muito importante, compartilhe com os amigos de vocês, tá certo? Bom, gente, tá aqui o resuminho da equação do segundo grau, tá? Então, daqui a pouco, dá uma pausa aí no vídeo, tu tem aqui o resuminho só para a gente lembrar rapidamente aqui da equação do segundo grau. Como aqui no YouTube a gente não tem, né, um vídeo mais rápido, mas quem quiser, eu quero aprofundar, eu quero mais questões, aí entra, também tem a descrição aqui, o meu site, lá tu encontra cursos de matemática básica, de raciocínio lógico, onde eu acabo tendo mais tempo para aprofundar, tá certo? Então, vocês também podem procurar lá no site, tá certo? Bom, vamos pegar agora, gente, a questão para a gente fazer, e vocês vão ver que é uma questão muito simples, né? A gente não pode perder esse tipo de questão na prova, porque isso cai e dá para considerar uma questão fácil. Claro, eu não lembrava da fórmula, nem sabia como se fazia, mas é uma pena, porque é uma questão que não dá para desperdiçar. Então vamos lá. Diz o seguinte, gente, então vocês estão acompanhando aqui a questão e vocês já têm o material aí para quem já imprimiu o material. Diz o seguinte, de uma equação de segundo grau, sabe-se que a soma de suas raízes é igual a menos 9. Então ele diz que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos 9, e ele diz também que o produto de suas raízes é igual a 14. É igual a 14. Então aqui a gente tem a soma que foi dada e o produto das raízes dessa equação do segundo grau. Aí vem a pergunta, das equações abaixo, assinale a que enquadra ali nas informações fornecidas. Gente, eu vou copiar aqui, na alternativa A. Essa é uma questão que a gente tem que ir alternativa por alternativa. Tu tem x ao quadrado menos 9x mais 14. Eles só colocaram, não colocaram aqui, mas eu vou colocar igual a zero, porque é uma equação do segundo grau. Aí depois vou deixar um espaço aqui, eu venho para B aqui, nós temos x ao quadrado somado com 9x mais 14. E eu vou pegar a C também para a gente resolver. X ao quadrado, depois eu tenho mais 14x menos 9, tá? E eu vou colocar igual a zero, porque é a nossa equação do segundo grau. Bom, gente, olha só que barbada aqui. Se eu for resolver, então, usando aquela formulazinha, porque olha o tempo, eu vou resolver usando a fórmula de Bhaskara para eu descobrir quem são as raízes. Está errado? Não está errado, mas tu vai levar muito tempo fazendo isso, gente. Então, o que a gente faz? Usa a fórmula da soma e do produto. Aliás, essa soma e produto, existe uma matéria que a gente estudou no segundo grau. Não sei se vocês recordam que lá numa matéria chamada polinômios são as relações de Girard. Bart, o que é isso, relações de Girard? Eu preciso saber desse nome? Não, mas é justamente esse negócio aí de soma e produto, tá certo? Soma e produto. Então tu tem a soma das raízes é menos B dividido por A e o produto é C sobre A. Tá? Eu tenho que lembrar, mas preciso lembrar desse nome que tu falou? Não. Lembra que uma equação do segundo grau, além da fórmula de Bhaskara, a gente tem essas duas fórmulas aí bem importantes. Bom, vamos calcular aqui quanto é que dá a soma. Eu não preciso achar as raízes, eu tenho que calcular a soma e o produto. Quanto é que é a soma? É menos B dividido por A. Quem é o B aqui da nossa equação? É o menos 9. Então vai ficar menos 9 dividido pelo A, que é 1.
Agora, cuidado, ó, esse menos com esse menos, isso aqui vai dar mais 9. Já não fechou a alternativa A, porque ele diz que a soma das raízes da tal equação do segundo grau tinha que dar menos 9, não mais 9. Portanto, eu não preciso nem testar aqui o produto, tá certo? Então, a alternativa A deu errado. Aí eu vou para B, soma menos B dividido por A, vamos memorizar essa fórmula, é importante. Menos, quem é o B? Ah, é aquele 9. Então é menos 9 dividido pelo A, que é 1. Tá certo? No caso aqui ficou menos, né? Eu não preciso botar parênteses, ali eu botei parênteses porque era menos 9. Aqui é mais 9, então já botei direto, né? O menos da fórmula e peguei um 9, coloquei ali. Então isso aqui já vai dar menos 9. Ó, fechou. A soma está dando menos 9. Agora eu vou calcular o produto aqui do lado. Ó. Vou separar aqui, produto é C sobre A. Então, C dividido por A. Quem é o C? O C é 14 divididos por 1, que é o A. Então, 14 divididos por 1 vai dar 14. Fechou, ó. Soma menos 9, produto 14. Portanto, a resposta é a letra B, Brasil. A C eu coloquei aqui, mas rapidamente, só mais para a gente memorizar a mesma fórmula, gente. Soma menos B dividido por A. Ah, quem é o B? 14, com menos da fórmula, fica menos 14 dividido pelo A, que é 1. Então, vai dar menos 14. Tá, então aqui a soma dessa equação do segundo grau está dando menos 14 e o produto, nesse caso, daria quanto? C sobre A, fica menos 9 dividido pelo A, que é 1. Mas não fechou, né? Porque a soma é menos 9 e o produto é 14, isso fecha só na alternativa B. Então é um tipo de questão que eu tenho que analisar as alternativas. Mas, como eu falei, é uma questão rápida, usando essas duas fórmulas aqui, sem perder tempo em resolver por Bhaskara e achar as raízes. Tá certo, gente? Então, como eu falei, não esqueça, deixe o teu comentário aqui, dá o teu like, isso é importante, compartilha aí com teus amigos e vamos em frente e até o próximo vídeo. Bons estudos!